Olá pessoal, essa é a disciplina de custos industriais do Centro Universitário FEI. Eu sou o professor Ronaldo Dutra e a gente vai conversar um pouquinho sobre o exercício 2 do slide de custo, volume e lucro que eu havia pedido para vocês fazerem. Eu vou resolver esse exercício até o final, os 4 itens que foi pedido. Então vamos lá. Bom, primeira coisa é ler o enunciado do problema. Uma empresa tem receitas líquidas totais de 1.200, custos de produção de 700, sendo que 80% são variáveis, e despesas operacionais de 400, sendo que 70% são variáveis. Pede-se, calcule o ponto de equilíbrio. Bom, primeira coisa que você precisa observar é que nós não temos volumes aqui, então a gente vai ter que trabalhar tudo em termos de valor. Aqui ao lado direito a gente deixou algumas nomenclaturas que a gente vai usar ao longo dos exercícios. Então, RL a gente vai chamar de receita líquida, CV custos variáveis, DV despesas variáveis, CF custos fixos e DF despesas fixas. Primeiro ponto é segregar dos custos de produção o que é parte variável e o que é parte fixa. Então vamos lá? Então a gente tem lá que o custo variável é 700, que é o valor total de custo de produção, vezes 80%. Então a gente tem aqui que 560 é a parte variável. Em contrapartida, os custos fixos são 700 vezes 20%, 140. Vamos fazer a mesma coisa para as despesas operacionais, ou seja, segregar na parte variável e parte fixa. Como é que fica? DV, que é a parte variável, é 400 vezes 70, que ele dá o percentual para a gente. Então, nós temos aí 280 de despesas variáveis. Em contrapartida, a gente tem a parte fixa, que é 400 vezes 30, 120. Então, o primeiro passo já foi feito. Próximo passo. Bom, próximo passo é calcular o ponto de equilíbrio em si. A primeira coisa que a gente precisa fazer é calcular o índice da margem de contribuição. Tá certo? Porque o que ele está pedindo é o ponto de equilíbrio em valor, não em quantidade, porque a gente não tem volume. Primeiro passo é calcular a margem de contribuição em si. Então, a gente pega das receitas líquidas totais, que é 1.200, que ele já dá para a gente no problema, e a gente vai deduzir tudo que é variável, ou seja, custos variáveis e despesas variáveis que a gente acabou de calcular. Então, a gente chega na margem de contribuição de 360. Ao lado, a gente colocou a parte percentual, que a gente vai usar isso. Então, a gente sabe lá que, por exemplo, por definição, as receitas líquidas é a base 100, né, são 100%. Os custos variáveis em relação à receita líquida é 46,7 e as despesas variáveis 23,3. Portanto, a gente chega no índice da margem de contribuição de 30%. Até aqui, tranquilo. Próximo passo é aplicar a fórmula do ponto de equilíbrio em valor. Como é que é isso? Então é custo fixo mais despesas fixas dividido agora pelo índice da margem de contribuição. Então, quanto que a gente calculou de custo fixo? 140, despesas fixas 120, divide por 0,30, a gente chega num valor de ponto de equilíbrio de 866,67. Esse é o valor que a empresa precisa vender para que ela tenha lucro zero, ou seja, ela vai cobrir somente os custos e despesas fixas e nesse ponto o lucro é zero, ok? Bom, o próximo exercício é avalie o risco de ter prejuízo. Basicamente o que a gente está querendo aqui é o cálculo da margem de segurança, ou seja, quanto que a empresa poderia deixar de vender sem que ela entrasse no prejuízo, quanto que ela poderia perder de vendas. Então vamos calcular primeiro a margem de segurança em percentual. Como é que é o cálculo? Então a gente pega lá a receita líquida, que é dado no problema, menos o ponto de equilíbrio em valor que a gente acabou de calcular, dividido pela receita líquida. Então temos lá 1.200 menos 866,67 dividido por 1.200, a gente chega lá num percentual
de 27,78. Esse é o percentual que a empresa poderia deixar de vender sem que ela entrasse no prejuízo. Evidentemente, a gente tem que avaliar cada segmento de mercado. Cada segmento de mercado tem o seu percentual específico, né, que você tem que controlar, que a empresa tem que controlar. A outra forma de cálculo é em valor. Então a gente pega lá a receita menos o ponto de equilíbrio, ou seja, 1.200 menos 866,67. A gente tem lá que em termos de valor a empresa poderia perder 333,33 unidades monetárias. Então aqui a gente acabou de calcular a margem de segurança, ou seja, quanto que a empresa poderia deixar de vender sem que ela entrasse no prejuízo. Ok? Nesse exercício 3, o que está sendo pedido é calcule o valor das receitas para um lucro operacional líquido de IR de 150. Considere uma alíquota de IR de 34%. Aqui nós estamos querendo o ponto de equilíbrio econômico, que é o seguinte, que além de a gente cobrir todos os nossos custos e despesas fixas, a empresa deseja um lucro objetivado, que é dado pelo EBIT. Mas no enunciado, nós temos o NOPAT, que é o lucro operacional líquido de 150. O que significa isso? Que a partir do EBIT, a empresa vai tributar 34% e vai chegar no NOPAT de 150. Então, como é que é a fórmula do NOPAT? NOPAT é dado pelo EBIT vezes esse fator, que é 1 menos o percentual de IR. Bom, se é o EBIT que entra na minha fórmula do ponto de equilíbrio econômico, eu vou ter que calculá-lo através daqui, vou ter que manipular essa fórmula. Bom, esse fator 1 menos percentual de IR está sendo multiplicado, passa para o outro lado dividindo. Então, o EBIT será dado NOPAT dividido pelo fator, que é 1 menos o percentual de IR, ou seja, 150 que é dado, esse fator é 0,66, portanto, a gente chega num EBIT de 227,27. É esse valor que entra na fórmula do ponto de equilíbrio, que é dado por custo fixo mais despesas fixas mais o EBIT, dividido pelo índice da margem de contribuição. Portanto, 140 mais 120, que são os fixos, mais o EBIT, que é o lucro objetivado, 227,27, dividido pelo fator de 0,30, que é o índice da margem de contribuição. Aí nós chegamos numa receita necessária de 1.624,24. O que significa essa receita? É quanto que a empresa precisa vender para cobrir todos os seus fixos e ainda gerar um EBIT de 227,27, que vai ser tributado pela alíquota de 34 e será dado o NOPAT, chega no NOPAT de 150. Ok? É assim. Nesse próximo exercício, ele está pedindo o valor das novas receitas que garantam um EBIT de 10% das novas receitas. EBIT de 10% das novas receitas nada mais é do que a nossa margem EBIT, né? Que é dado por essa fórmula. Margem EBIT é igual ao EBIT dividido pela receita líquida. Como a gente quer o EBIT que vai entrar no nosso cálculo, a gente vai ter que calcular esse fator como função da receita líquida. Portanto, vai ser dado pela seguinte fórmula. Então, a receita líquida dividindo, passa para o outro lado, multiplicando a margem EBIT. Então, fica EBIT é igual a margem EBIT vezes RL. A margem EBIT a gente já tem, que é 0,10% de RL. Portanto, o EBIT será dado pelo fator 0,10 vezes RL. Próximo passo é usar a fórmula do lucro para calcular esse valor das novas receitas. Qual que é a fórmula do lucro? Receita líquida vai ser igual ao custo variável mais despesas variáveis, mais custos fixos, mais despesas fixas, mais o EBIT. Alguma coisa a gente já tem aqui que a gente já calculou nos exercícios anteriores. Por exemplo, a parte variável, no primeiro exercício, a gente calculou aqueles percentuais em função da receita. Então, como a gente tem uma nova receita que a gente não sabe quanto que é, e os custos variáveis eles acompanham a inclinação da receita, então a gente não tem o valor dos custos variáveis, mas a gente sabe que percentual é esse, tá certo? Que a gente já calculou.
Porém, a parte fixa a gente tem, independente do que aconteça com as novas receitas, os fixos serão fixos dentro de um horizonte de planejamento. Então, a gente já tem esse valor. E temos também o EBIT que a gente acabou de calcular, que é 0,10% da receita. Então, é só colocar esses valores aqui nessa fórmula, que fica da seguinte forma. RL vai ser igual a 0,467 de RL, esse percentual a gente calculou lá no primeiro exercício, mais 0,233 de RL, que é as despesas variáveis como percentual da receita, e mais os fixos, que é 140 de custo fixo, mais 120 de despesas fixas, e por fim o EBIT 0,10 de RL. Próximo passo é somar os termos semelhantes, que é dado RL é 0,80, RL é igual a 0,80 de RL, mais 260. Passo o 0,80 para o outro lado, vai ficar RL menos 0,80 RL é igual a 260, e agora é fácil, acha em função de RL, que é dado por RL é 260 dividido por 0,20, que é igual a 1.300. Então, esse é o jeito da gente calcular o valor das novas receitas. Ok? Uma outra maneira da gente calcular o valor das novas receitas que garantam um EBIT de 10% das novas receitas é usando a estrutura da DRE. Aqui nós temos uma estrutura por contribuição. Mas antes da gente aplicar essa estrutura para fins de cálculo, vamos entender dois conceitos importantes, ou melhor, resgatar dois conceitos importantes, que são os conceitos de variáveis e de fixos. O variável, ele acompanha o nível de atividade. Então, por exemplo, se a gente estiver falando de volume de produção como nível de atividade, os custos variáveis acompanham o volume de produção. Se o volume de produção subir, os custos variáveis sobem proporcionalmente. Porém, se os custos de produção, se o volume de produção cair, os custos variáveis caem proporcionalmente. No caso do fixo, isso não acontece, tá? Então, independente do volume de produção, os fixos, eles são fixos dentro de uma faixa de planejamento, dentro de um horizonte de planejamento. Então, a empresa pode produzir 1 unidade ou 10.000 unidades, os custos fixos serão os mesmos. No caso, aqui na nossa estrutura, 260. Bom, dito isso, vamos voltar aqui para a estrutura. O que a gente já sabe, né, de informação para a gente colocar nessa estrutura? Com relação ao valor da receita líquida, a gente não tem, mas é o que a gente quer descobrir. Mas a gente sabe que, por definição, essa receita líquida ela representa 100%. A parte de custos e despesas variáveis, a gente também não sabe, né? A gente não tem nem o valor, nem o percentual. Mas a gente sabe que os custos e despesas variáveis, o valor acompanha a inclinação da receita. Mas o percentual será sempre os mesmos em relação à receita. Não vai mudar o percentual. Com relação à margem de contribuição, o valor da margem de contribuição acompanha a inclinação da receita. Porém, o índice da margem de contribuição, que a gente calculou lá no exercício 1, esse índice não vai mudar, né? Independente do que acontecer com a receita, se ela subir ou cair, o índice da margem de contribuição vai ser sempre 30%. Com relação à parte fixa, né, custos e despesas fixas, a gente sabe que é 260 porque a gente já calculou. E pelo próprio conceito de custo fixo, ele independe do nível de atividade, que no nosso caso é receita líquida. Quanto à margem EBIT, quanto o EBIT aqui, em percentual da receita líquida, a gente sabe porque foi dado no enunciado. Então, a gente quer lá 10%, né, de EBIT como percentual da receita líquida, que é a nossa margem EBIT. Bom, dito isso, se a gente tem um índice da margem de contribuição de 30% e um EBIT, margem EBIT de 10%, fica fácil a gente calcular o percentual aqui de custos e despesas fixas. A gente calcula por diferença, né? Ou seja, de 30% eu deduzo alguma coisa, chego em 10%. Então, quanto que é isso? 20%.
Com base nessa informação agora, já fica fácil a gente calcular o valor das novas receitas. A gente vai fazer o quê? Vai aplicar a nossa regrinha de 3. Então, pela regra de 3, a gente sabe que RL é igual a 100%, custos e despesas fixas 20%. A gente sabe o valor de custos e despesas fixas, que é 260. Então, agora a gente multiplica em cruz, né, e tem o valor das novas receitas líquidas. Então, 0,20 RL é igual a 260, o 0,20 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, então 260 dividido por 0,20, temos lá o valor das novas receitas líquidas, que é 1.300. Então é assim que a gente utiliza a estrutura da DRE para poder calcular um valor desejável, que no nosso caso foi a receita líquida. Ok? É isso aí, pessoal. Até a próxima.